Senhores vereadores, havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária relativa ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, para discussão e deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Eu vou abrir 5 minutos para o Silvio, na tribuna, Silvio. Esse espaço agora para te falar um pouquinho do que está acontecendo. Boa noite, presidente. Boa noite, todos os vereadores. Boa noite ao pessoal da garagem, que hoje está em massa pequena. Não sei por que causa, né? Porque foram os convidados, não sei se sentiram algum tipo de pressão, mas isso cabe a eles dizer para nós. Bem, gente, o que nos traz aqui de novo é a angústia da espera, a angústia sem a resposta. Cada vez que a gente conversa sobre o assunto, cai na mão da promotoria pública. Cada vez que a gente fala um assunto, tem que aguardar a promotoria pública. E a gente está preocupado porque o Natal é cada vez mais perto. Essa situação nossa está sendo meio triste. Na outra noite eu tive aqui, já se passaram 10 dias e a situação continua não do mesmo jeito. Digamos, melhorou um pouquinho. Eles estão dando atenção, estão vendo a situação e a culpa é na promotoria pública. Então eu queria pedir encarecidamente, pedir e agradecer a alguns que estão nos dando força, que estão junto com a gente, e outros que de certa forma não nos abandonaram, mas deixaram de fazer alguma coisa. Eu acho que está na vez dos senhores vereadores grudar mais forte, pegar mais com a gente, pois a gente está se sentindo meio acuado, certo? Uma outra coisa que aconteceu agora foi essas férias, assim, meio gente demais de férias, e acaba o quê? Acarretando serviço demais para alguns, certo? A gente está num período muito quente, uma coisa muito forte, o sol muito forte, e acaba tendo que fazer, às vezes, uma pessoa fazer o serviço de 2, tá? Então eu queria que vocês, vereadores, continuassem nos ajudando, não é nos ajudar, que continuassem nos ajudando, em nome do César. O César está bem engajado, está lutando por nós, né? Em nome do César, que é para o nome de outros que estão nos ajudando. Alguns estão devendo, alguns vereadores estão nos devendo, certo? Que, pô, gente, a gente está ali, está trabalhando, todos trabalhando agora, um bom período de gente de férias, né? Que se faz necessário, talvez isso, essas férias, mas dão mais um pouquinho de atenção. Já se passaram 8 dias depois da última vez que a gente esteve aqui. E a gente está ali, um monte, ali, digamos, 40, 50 pessoas, aguardando uma resposta. E cada dia que passa, se torna difícil, se torna angustiante, porque a gente não tem a resposta que a gente quer, que é aquela nossa tirada, que é a nossa retirada de salário de volta. Porque a gente vai fazendo planos, e isso não está acontecendo. A gente aguarda ansioso, para que a gente possa chegar ao Natal, fazer aquilo que a gente gostaria, que é comprar um presentinho para um filho, para um afilhado, uma caixinha de bombom, uma coisa simples, mas que se continuar nessa situação, se não for resolvida, a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Uma outra situação nossa, né, que a gente falou na outra vez aqui, é a questão da protetor solar, tá? Que a gente não, até agora, já se passaram 8 dias que eu falei outra vez aqui, e continuou, a gente já não conseguiu. Ninguém tem, não sei se alguém dos funcionários ganhou, e eu não ganhei. E é uma coisa que é muito necessária. Vocês viram o sol que deu hoje? Hoje foi terrível, certo? Então, gostaria muito que vocês, vereadores, nos ajudassem, de todas as formas. No mais, muito obrigado e boa noite.
Bem, se só para relatar, eu acho que todos os vereadores aqui, sem exceção, têm preocupação também com vocês, só que às vezes não querem participar de frente assim, ou tem alguns compromissos. Eu já quero falar em nome de todos que não tem ninguém se esquivando, e eles querem tentar achar uma solução junto com vocês. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, que será apreciada na sessão do dia 16 de dezembro de 2013. Determina a leitura das demais matérias do expediente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores, a excelentíssima senhora Márcia Regina, secretária municipal de educação, tem a honra, juntamente com a secretaria, convidar a todos a participarem da formatura geral dos alunos do 9º ano, que ocorrerá na próxima sexta-feira, a partir das 19h30 no Salão Paroquial de Sombrio. Fica o convite a todos os vereadores. Caixa Econômica Federal, ofício número 1649 de 2013, assunto contrato celebrado entre o município de Sombrio e a Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao disposto ao artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.066 de 93, informamos a celebração de contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade a aquisição de patrulha mecanizada. No valor repassado na conta é de R$585 mil, tendo o município de Sombrio se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$15 mil, correspondente a 2,50% do valor de investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é 30/12/2014. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta GIDUR. Respeitosamente, Ramírez Gobi, assistente de gerência de filial de desenvolvimento urbano e rural. De Criciúma, Angélica Felipe Correia, coordenadora gerência de filial de desenvolvimento urbano e rural, e Valdonir Estivalete Teixeira, gerente da filial. O ofício emitido na data de hoje, 9/12/2013. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cota 010, liberação de 19/11/2013, no valor de R$ 85.241,62. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, faz entrada nesta data o projeto de lei 075 de 2013, que autoriza o presidente da Câmara Municipal a realizar empenho em pagamento de despesas do exercício que especifica e dá outras providências. Será encaminhado para apreciação em plenário. Para a leitura neste momento, os pareceres das comissões permanentes aos projetos de lei que serão analisados nesta sessão ordinária no período da ordem do dia, estando ambas já adicionadas a este. Projeto de Lei 080 de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de músicos e bandas locais nos eventos apoiados e ou realizados pela Prefeitura Municipal de Sombrio e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final pela aprovação em primeiro turno. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização pela aprovação em primeiro turno. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social pela aprovação em primeiro turno. Parecer das comissões permanentes e voto em primeiro turno ao projeto de lei, ao veto 001 de 2013 e ao projeto de lei 057. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final apresenta parecer favorável pela aprovação em primeiro turno, sendo do artigo 62 do Regimento Interno por maioria. Apresenta voto desfavorável o vereador José Antônio da Silva, estando aprovado em primeiro turno por maioria. Projeto de lei 057, mensagem de veto, Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Parecer favorável e voto pela aprovação em primeiro turno, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno. Parecer do excelentíssimo senhor relator, acompanhado pela excelentíssima senhora vereadora Loraci Martins
Cardoso. Apresenta voto desfavorável à aprovação pelos motivos aduzidos em reunião o vereador Alcione Teixeira Pereira. Então, aprovado em primeiro turno por maioria. Projeto de lei 057, mensagem de veto, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Parecer do relator Hamilton da Silva Pereira, favorável pelo voto e pela aprovação em primeiro turno, acompanhado pelo excelentíssimo senhor vereador Edson Martins da Rosa. Apresenta voto desfavorável na comissão o excelentíssimo vereador Marcelo Fagundes Araião, havendo voto em primeiro turno, aprovado em primeiro turno por maioria, incluído na ordem do dia desta sessão. Projeto de lei 057, emenda 001. Apresenta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Apresenta voto desfavorável e, assim votando em primeiro turno, os vereadores Danísio Barbosa Vicente e Hamilton da Silva Vicente. Danísio Barbosa Vicente e Hamilton da Silva Pereira. Apresenta voto favorável o vereador José Antônio da Silva, sendo aprovado em primeiro turno nesta comissão por maioria. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social. Voto desfavorável apresentado pelo excelentíssimo senhor relator e acompanhado pelo vereador Edson Martins da Rosa. Voto favorável do excelentíssimo vereador Marcelo Fagundes Araião. Então, aprovado por maioria, aprovada a rejeição do projeto por maioria em primeiro turno. Comissão de Finanças, Orçamento, Computação e Fiscalização. Apresenta parecer desfavorável o excelentíssimo senhor vereador Daniel Bittencourt Cardoso, acompanhado pela vereadora Loraci Martins Cardoso. Apresenta voto favorável ao Alcione Teixeira Pereira. Então, aprovado em primeiro turno. Rejeitado em primeiro turno, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal, por maioria. Comissão de Transporte, Informática, Obras Públicas, Meio Ambiente, Urbanismo, Indústria e Comércio. Parecer da relatora vereadora Loraci Martins Cardoso, desfavorável, acompanhado pelo vereador Daniel Bittencourt Cardoso. Apresenta voto favorável ao excelentíssimo vereador Miguel Gomes Custódio. Então, pareceres desfavoráveis e rejeitado o projeto por maioria em primeiro turno. Projeto de Lei 074 de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Sombrio para o exercício financeiro de 2014. Parecer do excelentíssimo vereador Danísio Barbosa Vicente, pela aprovação em primeiro turno, sendo o artigo 62 do Regimento Interno, sem emendas. Acompanhado pelo vereador Hamilton da Silva Pereira. Apresenta voto desfavorável o vereador José Antônio da Silva. Aprovado por maioria. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Computação e Fiscalização. Apresenta parecer favorável pela aprovação em primeiro turno o vereador Daniel Bittencourt Cardoso. Acompanha o voto a vereadora Loraci Martins Cardoso. Apresenta voto desfavorável o vereador Alcione Teixeira Pereira. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Apresenta parecer favorável e voto pela aprovação em primeiro turno sem emenda o excelentíssimo vereador Hamilton da Silva Pereira. Acompanhado pelo vereador Edson Martins da Rosa. Apresenta voto desfavorável o vereador Marcelo Fagundes Araião. Aprovado por maioria. Comissão de Transporte, Informática, Obras Públicas, Meio Ambiente, Urbanismo, Indústria e Comércio. Apresenta voto favorável e pela aprovação em primeiro turno a vereadora Loraci Martins Cardoso, acompanhado pelo vereador Daniel Bittencourt Cardoso. Apresenta voto desfavorável o vereador Miguel Gomes Custódio. Aprovado por maioria, sem emenda. São esses os projetos, excelentíssimo senhor vereador e excelentíssimo senhor presidente, incluídos na ordem do dia desta sessão a ser apreciado. Dando procedimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre, pelo tempo de 10 minutos, e observando a ordem de inscrição,
Concedo a palavra ao senhor vereador Danísio. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente da mesa, César Luquina. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar todos os vereadores daqui da bancada. E todos vocês que estão aí presentes também, quero cumprimentar vocês. O Luciano está chegando aí, o nosso presidente vereador que estava com nós até aí o último fim de semana. E quero dizer para vocês que hoje será a minha última sessão, né? O meu prazo aqui é meio curto. Eu peguei o espaço aí do nosso amigo, que foi o Lucas, o Jimmy e o Si, né? Eles entraram em férias no motivo aí, por vários motivos, e aí cedeu o espaço aí para 30 dias para mim, que é o Danísio, né? E o Hamilton e a Loraci. Gente, foi legal a gente trabalhar com esse pessoal da bancada aqui, presidente. Aqui não se fala em partido, aqui se fala em trabalho nessa bancada aqui. Esse pessoal são trabalhador, esses vereadores, presidente. Eu acompanhei esse mês, gostei demais. Foi legal, porque o pessoal aqui se entende e trabalha certo. Também quero dizer para vocês, o nosso amigo ali, que estava aí falando sobre o trabalho, o nome do, como é o rapaz ali, o Silvio. O Silvio dizer para o Silvio que eu gostaria de lutar muito, trabalhar, lutar por isso, mas meu prazo é muito curto, eu estou me retirando, não vou poder continuar, não vou poder trabalhar para lutar por isso, mas tenho certeza que os nossos vereadores aqui, o nosso presidente, juntamente com o Zênio Cardoso, vão lutar e vão conseguir. É só ter paciência, Silvio, vai dar certo. Isso aí vai dar certo, eu tenho certeza disso. Também quero agradecer a imprensa que está aí, né? Sempre acompanhando a gente e o pessoal, aí colocando no jornal, batendo foto. E agradecer a todos vocês. Eu não vou alongar muito tempo, porque senão eu também não tenho muito assunto, né? É só isso que agradecer a todos. Boa tarde a todos. E um Natal que está chegando aí para todo mundo especial. E um fim de ano legal para todo mundo, com saúde e paz e alegria. Um abraço. Tchau, do Danísio. Vereador Zezinho. O presidente da casa, o vereador César Luquina, aos demais vereadores. E nesse primeiro momento, usar a tribuna para me afirmar e afirmar, né, meu apoio com o pessoal, os colaboradores da prefeitura, em especial aos funcionários de obras e de agricultura. Dizer assim que, Silvio, não só pelo fato de você frisar muito o Natal, mas pelo básico, pelo dia a dia, pelo aquilo que a gente luta, pelo que a gente tem batalha, né? E também a questão do Natal, a questão da época também de final de ano, né? Mas também pelo básico, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar uma iniciativa, tem que tomar uma posição. Na verdade, a gente já tomou a iniciativa e a posição, né? Estivemos aqui na última sexta-feira, pela parte da manhã, junto com os outros vereadores, junto com a casa estava lotada, e a gente está assim aí, parceiro, e o que for preciso, a gente está à disposição. Nesse primeiro momento, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Dona Loraci. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, as pessoas que estão aqui. Eu vim agradecer pela oportunidade que o Jimmy me deu para assumir durante um mês essa casa. E agradecer aos vereadores que trabalhamos juntos em prol do nosso município. Isso foi uma experiência muito boa. Pena que é tão pouco tempo. Gostaria de ficar mais, mas não é possível. Então, dentro do possível, eu fiz o que eu pude. E, então, obrigado a todos pela oportunidade.
mais uma vez e agradeço ao DIB por ter me dado essa oportunidade. Obrigada. Edson Martins, da Garu. Muito boa noite, senhores vereadores, presidente, secretário, imprensa, todos os trabalhadores que estão em busca do seu objetivo, que é o seu salário, que na última semana, aí, já faz uns 15 dias, foi reduzido. Só quero dizer para vocês que eu tentei hoje falar com a administração, não consegui porque está o pessoal da RBS fazer uma entrevista, o Mário Mota, e por causa dessa viagem do governador vem aqui, que agora fiquei sabendo que ele cancelou, só vem o vice e o Luiz Henrique, deputado, então por causa disso eu não consegui falar, ele não tinha tempo. Mas eu prometo para vocês que amanhã, no máximo, quarta-feira, eu quero falar com ele, eu quero o resultado. Perguntei se eles tinham marcado audiência e falar comigo não estava no momento. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou do lado de vocês. A hora que tiver reunião, eu estou lá para defender vocês. Só isso, obrigado. Líder do PT, professor Marcelo. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador César Luquina. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores. Quero realizar um cumprimento especial aos servidores municipais de obras e agricultura e tenho acompanhado a movimentação das questões que têm envolvido esses trabalhadores. No final da semana passada eu tive um congresso do Sinto na cidade de Fraiburgo. Agora, de toda maneira, eu direto ligava e acompanhava como que estava o passo a passo dessa luta dos servidores municipais de obras e dos servidores municipais de agricultura. E quero fazer um cumprimento também aos demais públicos e à imprensa de Sombrio. Bem, senhor presidente, pelo que eu tenho visto nos últimos dias, eu gostaria de levantar a seguinte questão. O que está acontecendo no Sombrio? O que está acontecendo no Sombrio? Eu observo as coisas próximas de mim e eu me pergunto o que está acontecendo no Sombrio. Uma questão que eu venho trazer para essa casa hoje é dos estudantes universitários de Sombrio. No ano passado, durante a campanha eleitoral, o então candidato Zênio Cardoso assumiu um compromisso de dobrar os recursos para os estudantes universitários. O valor que era passado para os estudantes universitários, para dar apoio a eles, era de 84 mil. E se assumiu o compromisso de, no primeiro ano, passar esse recurso para 168 mil. Não aconteceu. Não aconteceu. No segundo semestre, criou um discurso que foi dado, esse reajuste para o segundo semestre. Mas se somar 84 mil com o reajuste dado no segundo semestre, não dobra. É um aditivo, é um valor a mais, sem dúvida alguma, importante para o estudante, mas não aquilo que tinha sido pensado e falado no ano antes. Bem, aí, o valor que aparece na lei orçamentária anual, que ela prevê os gastos do poder público para 2014, oferece um valor menor ainda. Um valor menor ainda. Isso é extremamente preocupante. Nós, da bancada de oposição, ao ver essa situação, a gente fez uma proposta de emenda à LOA. Para quê? Para que não ficasse aquele valor menor ainda do que veio esse ano. E para que viesse o valor de 168 mil reais, que era aquele valor do compromisso de 2012. É válido lembrar aqui que a quantidade de estudantes que tem chegado ao ensino superior no nosso país tem sido intensa nos últimos tempos. Inclusive, tem chegado às universidades estudantes de baixa renda ou até mesmo de baixíssima renda. Com esse contexto, é essencial que haja aumentos no repasse em quantidade maior. Mas não aconteceu. Nós estamos aí com essa proposta de emenda à LOA, há uma previsão dessa proposta de emenda à LOA ser derrubada. Agora o meu voto tem. Foi um compromisso que eu assumi com os estudantes universitários, a valorização e um maior apoio do poder público para esses estudantes universitários. A gente vai seguir nesse compromisso. Outra questão, os servidores municipais de obras e agricultura. Sem aviso prévio, tiveram as horas extras cortadas. Gente, é incrível. É um pessoal que já tem uma remuneração
muito difícil, salários muito difíceis. E de acordo com aquele salário que é muito difícil, eles já vão fazendo ali os seus compromissos financeiros. Já vão até acertando uma forma ou outra para pagar o seu rancho, para pagar a sua despesa de combustível, para fazer uma prestação para comprar um guarda-roupa, para fazer uma prestação para comprar roupa, porque é sabido que a classe trabalhadora brasileira tem dificuldade de comprar coisas à vista. Acaba entrando um crediário de 10, de 12, de 24 meses. E com já dado todos os seus compromissos financeiros, de uma hora para outra, sem aviso prévio, é retirado as horas extras desses servidores. Pois eles iniciaram um movimento, eles realizaram um movimento com passos muito maduros. Direto, sentavam lá na garagem e conversavam. E vinham para cá para escutar as propostas. Bem, levavam para lá para o pessoal da garagem novamente debater sobre isso e traziam para cá. Mas acabou não acontecendo evolução concreta em relação a isso. É uma necessidade que haja evolução concreta. E eu torço para que haja evolução concreta. Agora, uma coisa me preocupa muito. Eu fiquei sabendo por discursos de algum deles que houveram algumas pressões para cima deles. Inclusive, houve uma situação de lista com mais de 10 nomes para ser dado férias para esse pessoal. Isso é preocupante, isso é extremamente preocupante. E a gente, como Poder Legislativo de Sombrio, como parte do poder público desse município, não pode ficar isento desse tipo de coisa. Eu já dizia na sessão passada que a luta do trabalhador, ela tem que ser feita na frente, na base, pelo próprio trabalhador. Se tiver vereador aqui, se tiver secretário, se tiver prefeito que esteja no intuito de contribuir e vir junto, que bom, dá força aos trabalhadores. Mas a luta do trabalhador, ela deve ser feita frente pelo próprio trabalhador. Numa mesa de negociação, se puder ter a maior quantidade de trabalhador possível, melhor. Porque um trabalhador dá força para o outro. Porque o que está na pauta de um, às vezes, é complementado pelo que está na pauta do outro. Mas não houve evolução concreta nesse tipo de negociação. E eu torço que haja. E abomino qualquer tipo que seja de retaliação à mobilização e à luta do trabalhador. E se houver esse tipo de coisa, nós temos também que nos mobilizar e, sem dúvida alguma, dar uma posição pontual em relação a isso. É inadmissível. O que acontece em Sombrio? O que acontece em Sombrio? Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fiz o projeto de lei 057/2013. Lógico, quando eu digo eu fiz o projeto de lei, era uma demanda da população, que a gente senta com alguns e a gente vai colocando no papel. E esse projeto de lei 057, ele foi amplamente debatido nas comissões dessa casa. Ficou aproximadamente 40, 45 dias sendo debatido nas comissões dessa casa. Esse projeto de lei era para colocar fichas de avaliação nos locais de atendimento público de saúde. Ficaria ali a ficha de avaliação e do lado da ficha de avaliação uma urna. Esse tipo de mecanismo era simplesmente para que a população pudesse dar a sua opinião sobre o atendimento de saúde. A população chegava, estava lá o formulário, preenchia o formulário, dobrava esse formulário e colocava numa urna. Fichas numeradas, para a gente poder ter um controle sobre as fichas. E de 2 em 2 meses, a Secretaria Municipal de Saúde faria um relatório, para que a gente pudesse ver e fazer uma sintonia fina do atendimento de saúde. Importante. A educação tem vários canais de comunicação para que a população fale com a educação. E a saúde é importante que tenha canais de comunicação para que a população possa falar da saúde. Pois eu duvido muito, nesse ano e em outros anos, a gente tem um percentual de 100% de satisfação da população em relação à saúde. Pois abre um caminho para a população falar, para que a população possa dar a sua opinião. Esse projeto foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores. Depois foi para o prefeito. Eu falei com a secretária municipal de saúde e ela endossou o projeto. Ela inclusive disse para mim: não, Marcelo, acho que a tua ficha não tem que alterar em nada. Eu concordo com a tua ficha, tá legal assim, vem de encontro a uma política do governo federal.
Pois chegou na mão do prefeito, foi vetado o projeto. Foi vetado o projeto. Um bem para a nossa sociedade sombriense, um canal de comunicação para que a população fale sobre saúde, foi vetado o projeto. E esse projeto volta para cá para a gente manter ou não o veto. E o que mais me surpreende, que os movimentos positivos, favoráveis, inclusive de fala favorável ao projeto, agora mudam. Agora é outra coisa. Me preocupo muito com essa casa. O poder legislativo tem que se impor, tem que ser um poder presente, atuante, forte. E as nossas atuações é que constroem um executivo forte. Pois eu gostaria de encerrar essa primeira fala dizendo o seguinte: o que está acontecendo nesse Sombrio? Muito obrigado. Líder do PPS. Líder do PV não tem, líder do PMDB também não tem. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo sido votado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra se querem acrescentar alguma colocação aos seus pronunciamentos, pelo tempo de 5 minutos. Danísio. A gente também tem que pensar as coisas assim, ó. Cara, o Marcelo está conversando ali sobre os estudantes, mas só porque, tem uma coisa, Marcelo, o Zênio não pode mexer no gabinete para tirar mais de 60 mil por ano para investir nos estudantes. Ele até vai fazer, só porque os estudantes terão que fazer uma prestação de conta. Vamos ajudar a lei, né? Porque se os estudantes fazer uma prestação de conta, claro que daí o Zênio, nós vamos entrar em acordo, o Zênio vai resolver isso. Só porque sem prestação de conta não tem como fazer um projeto e tirar o dinheiro do gabinete, do prefeito, para investir nisso, né? Eu acho que as coisas têm que ser por aí, tem que ser certo. Claro que eu respeito o teu relatório e tudo, beleza? Mas é só para comentar, para deixar bem claro que os estudantes terão que fazer uma prestação de conta, para depois o Zênio resolver isso. E é só isso aí que eu queria dizer, e agradecer a todos vocês que estão aí, escutando nós aí, os vereadores. Tchau para todos. Zezinho. Na última sessão, que eu participei na segunda-feira, eu me lembro muito bem, e citei até para os funcionários que estavam aqui, para as pessoas, que eu me preocupava muito com a atitude dos funcionários, dos colaboradores, desculpa, de brigarem por seus direitos. E tem direito. Mas o que me preocupava, eu até citei, é as questões de repressão. Ainda questionei e pedi que não houvesse. E, como relatou o professor Marcelo, uma lista de férias foi feita. E na sexta-feira, na parte da manhã, dita pelo próprio prefeito Zênio Cardoso, de que não admite repressão e que as férias estavam acontecendo porque eram pessoas que já tinham férias vencidas e a lei exige esse tipo de coisa. Tudo bem, concordo. Mas pessoas que estavam aqui se manifestaram que não tinham férias vencidas e estavam na lista de férias. E justamente aquelas pessoas que participaram do movimento, que estavam mais à frente, foram aquelas que foram listadas. Lógico, alguns que estão por aí na mídia, pode ter certeza que eles não vão mexer. Quase que cria-se uma proteção que vem de encontro à coragem de ter dado a cara a tapa. Bem, com relação ao veto lá das fichas da saúde, né? É uma pena.
foi discutido. Eu me lembro que um tempo atrás o vereador Keu votou favorável lá em cima e aqui embaixo mudou o voto, mas levou um pau, mas levou um cacete. E o que disseram para eles naquele dia? Que ele era homem de duas palavras. Estou falando que disseram para o Keu, vereador Keu. Me concede uma parte? Vocês Foi não. E se tratava de um tema que era o nome de uma sala. Isso. Mas, tudo bem. Foi resolvido e as arestas foram aparadas. E essa casa é uma casa de discussão, né, vereador? E as coisas acontecem. Mas também, muito se falou e muito se discutiu que o dinheiro que a prefeitura arrecadava dava para comprar não sei quantos ônibus, não sei quanto hospital e por aí afora. Era uma maravilha, dava para comprar tudo. Aí, claro, porque R$4.500, 4,5 milhões de reais que se dizia que se arrecadava, mas só que nunca se sentou que aquele dinheiro não é usado só para comprar ônibus e hospital, aquilo é para gerenciar a prefeitura, a empresa prefeitura. E houve uma explicação que já sabia, mas a explicação que eles passaram para os funcionários foi o seguinte: a gente tem que investir 25% na educação, 17%, 15% na saúde e por ali adiante, e no final das contas, presidente, a soma que sobrava no investimento era 5%. Mas isso todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E muitas vezes o ex-prefeito Jusa foi taxado de rapaz. A palavra usada nessa tribuna era um rapaz. Será que esse rapaz não sabe administrar? Eu digo, será que o senhor prefeito não sabia que 4,5 milhões que se arrecada não pode gastar só com ônibus? Não pode gastar só com hospital? Não. É o dinheiro que tem que se administrar. E aí eu pergunto, qual é a mágica, meus amigos, os colaboradores da prefeitura, qual é a mágica que vocês vão fazer neste mês? Tem que fazer mágica. Eu digo, abre o espelho, só um minuto, 30 segundos. E aí fica aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem precisa. Dona Louraci. Eu não pretendia mais falar porque estou me despedindo hoje, mas como ele falou, o Jusa, o prefeito Jusa, ele estava administrando e administrou tão bem que deixou uma dívida de 3 milhões ou mais, não tem bem a quantia certa, para o Zênio. Então agora o prefeito Zênio, ele tem que pagar todas essas dívidas para endireitar a casa e poder pagar esse povo, porque esse povo merece. Vocês merecem receber o trabalho de vocês, essa extra que vocês ganhavam mais. Então, mas o Zênio está botando a casa em ordem e precisa tempo para isso. E eu espero que rapidinho que seja tudo resolvido, porque a gente não quer sacrificar ninguém, e muito menos o prefeito. Ele olha pelos pobres, ele olha por todos. Obrigada. Edson Martins. O senhor, o Marcelo, sobre as fichas ali, eu votei a favor aqui, mas a minha opinião nunca fui favorável. Antes que viesse um raio-x, antes que a promessa do ponto 24 horas, para depois poder julgar
o pessoal que trabalha ali, porque não adianta julgar hoje se não tem nada que fazer. Então não tem um raio-x, não tem um leito preparado. Então primeiro tinha que atualizar a saúde para depois botar a ficha, mas como foi votado, eu concordo que tinha que funcionar. E quanto a arrecadar 4 milhões e não saber administrar, a minha pergunta vai para ti, Zezinho. Tu sabe administrar com quantos mil reais o grosso devolveu para a Câmara? E quantos tu devolveu em 2012? Posso responder? Pode responder. Eu estive aqui em 2012, devolvi uma quantidade sim no final do ano, mas todos os vereadores que estavam aqui são sabedores de que tudo que está aqui não fui eu que licitei, mas eu que paguei. Muito bem, então eu vou te dar aqui uns comparativos que eu tive aqui em 30 dias e descobri. Tu comprou 4 mesas para 4 salas de vereador. Essas 4 mesas custaram R$ 3.520, R$ 880 cada mesa. Hoje foi mandado a fazer 10 mesas, quase o mesmo preço e a mesma mesa. Então quer dizer que tu não sabe administrar. Tu só sabe vir para cá falar e criticar. Mas o teu ano que tu passou aqui, tu devolveu aí 20 mil, o grosso devolveu 200. As mesas tu pagou 880 cada mesa, hoje, ao ano depois, se compra 500. Então a pergunta é essa: quem é que não sabe administrar? Se é o Jusa, ou se é tu, ou se é o Zene, que hoje vocês sabem da situação da prefeitura, que ela tem dificuldade, mas eu espero que melhore sim, mas que bote gente séria aqui dentro para fazer uma administração justa, sem desvio de dinheiro, porque aqui dentro dessa casa ela teve muito desvio nos últimos anos, a começar pelos os móveis. Tem móveis aí, ó, aquela mesa ali no meio mal feita, aquilo ali custou dinheiro para quase fazer uma casa nova. Eu tenho as notas, quem quiser saber, eu tenho as notas. Então a coisa tem que ser justa, não é só hoje não, a coisa tem que ser justa sempre. E aqui já vem muito tempo pessoal que não estão trabalhando honestamente, na minha opinião. Por isso que quando eu me convidaram para ser candidato, daí eu fui pedir voto, muitos me disseram: o que adianta, tu vai para lá, tu é dominado por eles, se não é dominado, eles te chutam de lá. Eu quero ver quem vai me chutar também, porque eu quero a coisa aqui dentro. Quando eu estiver aqui, eu quero saber do que está acontecendo e eu quero honestidade. Eu concordo com você na honestidade. Então eu pretendo ficar os 4 anos aqui e fiscalizando, e vou dizer, haja se eu descubro alguém que desvia algum centavo do setor público. Muito obrigado. Professor Marcelo. Nesse momento eu queria dar uma palavra sobre alguns projetos de lei que foram apresentados para tramitar essa noite. O primeiro projeto de lei que eu gostaria de falar é o número 074, que é a LOA para 2014. Em outras palavras, é o projeto que define os gastos, ou define as possibilidades de gasto da Prefeitura para 2014. Nesse projeto, a bancada de oposição estará votando contrário. Estará votando contrário porque tem algumas questões que não fecham com o discurso e com as colocações da administração municipal. Também estará sendo votado a emenda ao projeto 074, que é a emenda para que a gente tenha contemplado uma maior quantidade de recursos para os estudantes universitários de Sombrio. Essa emenda passaria um recurso que hoje é de aproximadamente 110 mil para aproximadamente 168 mil. Esse recurso dividido pela quantidade de estudantes acaba ficando em aproximadamente 70, 80 reais por estudante. E a Associação dos Estudantes Universitários de Sombrio, ela se colocou para que esse recurso seja investido para custear o ônibus. Se o ônibus custa 170, vem esse recurso para ajudar com 70 e o aluno pagaria 100. Um outro projeto que vem tramitar, uma outra questão que vem tramitar é o veto da lei das fichas de avaliação em locais de atendimento público de saúde. Como foi falado há pouco por mim na tribuna,
a gente teve a aprovação desse projeto por unanimidade na casa, chegando na administração municipal ele foi vetado. E hoje a gente vai votar para ver se mantém esse veto ou se derruba esse veto. Por incrível que pareça, eu ainda tenho esperanças numa votação que de repente a gente coloque outros valores, outras questões no momento do voto e a gente possa ter uma votação surpreendente sobre isso. Tem esperança. Talvez seja tolo, mas tem esperança. Talvez a ânsia pelas melhorias para a comunidade leve a gente à beira da tolice, mas a gente segue nessa ânsia pela melhoria para a sociedade sombrense. E um outro projeto que vem à apreciação é o projeto 080/2013. Esse projeto está sendo votado pela primeira vez. Esse projeto é para que qualquer evento de música que haja participação executória, participação com dinheiro, participação com logística da Prefeitura Municipal, se abra obrigatoriamente um espaço para músicos e bandas locais se apresentarem. Bem, esse projeto também coloca que, se forem eventos com mais de 4 horas de duração, teria que ser 1 hora para os músicos e bandas locais se apresentarem. E esse projeto também coloca que o Conselho Municipal de Cultura faria o cadastramento dos músicos e bandas locais e o Conselho Municipal de Cultura também criaria os mecanismos para a escolha de qual banda ia tocar, depois qual, depois qual. A gente teve uma longa discussão sobre esse projeto. Felizmente, nas comissões ele desce um parecer favorável. Tudo tende a ser tranquilo e temos aprovado isso. Eu percebo que tem pessoas aqui que representam a música de Sombrio e já se sentem um tanto contemplados com esse projeto. E nas comissões, quantas vezes eu disse que esse projeto não era um projeto da minha cabeça, Zé? Eu dizia que esse projeto é um projeto de anseio dos músicos desse município. E quando a gente vota demandas nessa casa, a gente tem que estar muito atento que não está votando a demanda do vereador, está votando a demanda de um segmento da sociedade. É algo, muita responsabilidade que a gente tem que fazer. Mas, para concluir essa segunda fala, eu não consigo tirar da cabeça a questão do servidor. Só mais um minutinho. Eu não consigo tirar da minha cabeça a situação dos servidores municipais de obra. Não consigo. Hoje de manhã eu saí para trabalhar, dou aula na escola jovem, e eu vi a rapaziada fazendo o trabalho deles no centro do Sombrio. Uns com a sua maquininha de cortar grama, o outro pintando. E tinha um lá pintando, que ele com uma mão pintava, e com a outra ele falava no celular. Aquilo ali para mim gerou um simbolismo muito forte. Qual é o simbolismo? Somos classe trabalhadoras, mas somos cada vez mais organizados e teremos cada vez mais espaço. Construímos esse país e necessitamos ter a frente desse país. E quanto a uma mensagem que gostaria de dizer para esses trabalhadores, digo uma coisa para vocês: esse movimento é importante, o caminho que tome, porque eu tenho certeza que, passado esse movimento, os trabalhadores de Sombrio se organizam cada vez mais. E quem apanha nunca esquece. Submeta a deliberação do plenário em segundo turno as seguintes matérias. Projeto de Lei 080 de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade e apresentação de música em bandas em locais de eventos, apoiado e ao realizamento pela Prefeitura Municipal e da outras providências. Em discussão, em votação, solicito que o primeiro secretário faça chamada dos vereadores. Separado. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Hamilton da Silva Pereira. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Anísio Barbosa Vicente. Sim. Isaqueu Borges Mota ausente. José Antônio da Silva. Sim. Horaci Martins Cardoso. Sim. Marcelo Fagundes Areão. Sim. Miguel Gomes Custódio. Sim. E Edson Martins da Rosa. Sim. Está aprovado. Mensagem ao veto integral do projeto de lei 057 de 2013. Em discussão, em votação, solicito que o primeiro secretário faça chamada dos vereadores. Alcione Teixeira Pereira. Não.
Hamilton da Silva Pereira. Sim. Daniel Pitiguchi Cardoso. Sim. Danise Barbosa Vicente. Sim. Isaqueu. José Antônio da Silva. Não. Doracim Martim Cardoso. Sim. Marcelo Fagundes Areu. Não. Miguel Gomes Custódio. Não. Edson Martins da Rosa. Sim. João César da Silva. Emenda ao projeto de lei 001 do projeto de lei 007/2013. É em discussão, é em votação. Alcione. A emenda ao projeto 001. Ao projeto 074. Sim. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Hamilton da Silva Pereira. Não. Daniel Pitiguchi Cardoso. Não. Danise Barbosa Vicente. Não. José Antônio da Silva. Sim. Doracim Martim Cardoso. Não. Marcelo Fagundes Areu. Sim. Miguel Gomes Custódio. Sim. Edson Martins da Rosa. Não. Apoiado o veto por 5 votos a 4. Projeto de lei 074/2013 que extingue a receita e fixa despesa do município de Sombrio para o exercício financeiro de 2014. Esse não vai agora. É em discussão, é em votação. Solicito primeiro sentar a chamada dos vereadores. Alunos. Alcione Teixeira Pereira. Não. Hamilton da Silva Pereira. Sim. Daniel Pitiguchi Cardoso. Sim. Danise Barbosa Vicente. Sim. José Antônio da Silva. Não. Doracim Martins Cardoso. Sim. Marcelo Fagundes Areu. Não. Miguel Gomes Custódio. Não. Edson Martins da Rosa. Sim. Aprovado por 5 votos a 4. A gente logo em seguida vai ter uma extraordinária para votar aquele outro projeto. Portanto, eu vou deixar os cumprimentos pessoal para depois. Pelo tempo de 5 minutos, tá? A gente encerra essa e já começa a votação do outro. Da extraordinária. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 16 de dezembro de 2013, às 18h30. Em 5 minutos se inicia outra. Presidente, uma proposta para a gente já seguir a extraordinária. Mas como? Tocando direto. Tocar direto não pode, tem que dar uma pausa para encerrar essa e começar a outra, é uma extraordinária. Então, um tempinho aí de 2 minutos, seja. Senhores vereadores, havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão extraordinária convocada pelo presidente desta Casa nos termos do artigo 116, parágrafo 2, inciso 1 do regimento, para apreciação das seguintes matérias. Projeto de Lei 012 de 2013 estabelece normas sobre instalações de funcionamento e atividade destinada à realização de feiras e eventos temporários no município de Sombrio. De Saúde Sombrio. Dispensa a leitura da ata da sessão ordinária, será apreciada na própria sessão ordinária. Assim determino que os procedimentos da leitura, as matérias, o objeto da apresentação da sessão e o outro respectivo parecer exarado pelas comissões especiais. Tanto procedimento, passaremos à discussão e votação da matéria em pauta. Projeto de Lei
012/2013 estabelece normas sobre instalações e funcionamento e atividades destinadas a realizações de feiras e eventos temporários no município de Sombrio. De Saúde Sombrio. Em discussão, em votação. Solicita ao primeiro secretário, faz chamado os senhores vereadores. Vereador Alcione Teixeira Pereira. Sim. Vereador Hamilton da Silva Pereira. Hamilton? Sim. Vereador Daniel Tricurte Cardoso. Sim. Vereador Danísio Barbosa Vicente. Sim. Não, sim. Só lembra. Vereador Isaqueu Borges Motos. Ausente. Vereador José Antônio da Silva. Sim. Vereadora Doracim Martins Cardoso. Sim. Vereador Marcelo Fagundes Aleu. Sim. Vereador Miguel Gomes Custódio. Sim. Vereador Edson Martins da Rosa. Sim. Está aprovado. Quero aqui agradecer a todos que no último sábado compareceram ali no evento, no pedágio solidário, em prol do Dom Joaquim, onde a gente teve uma semana muito boa, muito proveitosa. Desde o início da semana, desde a segunda-feira, a gente se empenhou bastante. Estivemos a Florianópolis e com a secretária e cheguemos ao final de semana meio cansado, mas ainda realizamos um pedágio solidário ali. Quero agradecer a dona Loraci e ao nosso vereador, que esteve também junto, o Hamilton. Dizer que foi proveitosa, só aqui no município, no sábado, meio-dia, onde nosso vice de bancada, o Luciano, nós passamos a arrecadação para ele veio agora com o recibo aqui, Zezinho, de 3.221 só aqui na frente do Giasse. E relatar fatos curiosos que tem ali, que eu gostaria de deixar uma mensagem, passar isso aqui para frente, do que a gente viu e ouviu. Gente de carro importado, fechando os vidros e não dando a mínima, e gente de casa ligando, gente pobre, humilde, perguntando em que hora ia começar o pedágio, que queria vir ali fazer a sua doação. Gente de bicicleta, chegando ali e doando, fazendo a sua doação. E dizer assim, aqui, cada vez mais deixa a gente animado, porque a maioria está do lado do Dom Joaquim, a maioria está do lado da saúde e quer sim contribuir. Fatos, Luciano, como a gente pôde acompanhar ali, de relatórios de pessoas que chegou ali e disse assim, não, nós temos que fazer mesmo, nós não podemos deixar o hospital fechar as portas, e gente já torcendo para o hospital fechar as portas, coisa que não dá para entender, assim. Aí até um senhor chegou e disse, não, tem mais que fechar. Ele disse, pois mas daí se o senhor precisar, com um ente querido, o senhor sofre um acidente, alguma coisa parecida, que não dê tempo para chegar em Aranaguá, o que o senhor vai fazer? Aí o senhor vai dizer, por que o hospital fechou, né? Ele levou a mão na carteira, abriu a carteira e me deu R$30. Ele veio com uma campanha assim, com a raiva do hospital, quase como um desabafo, me xingando, e depois ele pediu desculpa e tirou R$30 e deu a doação. Disse, não, nós precisamos da campanha que nós vamos fazer daqui para frente, toda a sociedade sombrense. Isso deixou a gente mais motivado ainda a lutar e talvez resolver a situação definitiva do Dom Joaquim. É um longo trabalho, não é do dia para a noite. Mas nós comecemos no sábado com R$3.221. Daqueles menos favorecidos que foram lá e doaram e batalharam. Deixar um agradecimento especial a todas essas pessoas que ligaram, que vieram de bicicleta, que vieram de a pé, saíram do Giasse, foram lá e 5, 10, 15. Obrigado a todos vocês que acreditam na campanha,
que só assim nós poderemos resolver. Até o Daniel perguntou um fato aqui que está sendo discutido. Nós gostemos tantos assim, que talvez em poucos dias a gente estará organizando outro e fazendo uma mobilização mais ampla, né? Só um questionamento a respeito das contas de energia, se o senhor falar? Sim. Tem os formulários, né, o Zezinho já levou para São José, onde autoriza a contribuição na conta de energia elétrica. Que essa sim é a campanha fundamental de lançamento do Dom Joaquim, porque a contribuição ela vai sair cada mês, vai cair ali aquele X, então a gente pode contar com esse dinheiro fixo para ajudar o hospital. Esse que está aqui, talvez dê para comprar algumas balenas a mais agora para a gente reforçar a nossa farmácia no posto, lá no posto do hospital, para atender o nosso pessoal. Então já é um reforço que não vai ser suficiente nem perto, mas algum medicamento já poderia dar para comprar para botar na farmácia do hospital, para atender aquele pessoal que chega lá, porque a gente está passando por dificuldade mesmo, gente. Só coisa para... E pedir para todo mundo assim, ó, a partir de hoje, vamos para casa, vamos pensar, vamos se dedicar a pegar aqueles bloquinhos de autorização, vamos visitar o nosso vizinho, vamos fazer com que ele entenda que aquela contribuição não vai fazer falta para ele e vai resolver a nossa saúde, vai manter o hospital aberto. Assim, essa é fundamental, essa campanha é fundamental. Já tem na Casa Paroquial, tem na 102, tem no Correio do Sul, tem nas igrejas onde a gente vai levar, tem nos CAEP, que a gente também vai levar em São Paulo CAEP, e dizer assim, ó, cada um de nós vamos fazer um pouquinho. César, só uma perguntinha. Aquelas pessoas que ganham pai já doaram, tem que fazer de novo ou aquela mesma doação continua? Aquelas pessoas que já doavam e doam, nós temos que dar um abraço, um aperto de mão. Porque eles não retiraram, mesmo com dificuldade, o Dom Joaquim estão mantendo. Essas pessoas são os guerreiros. Ele teve 3 dias agora internado e ele saiu abraçando todos os funcionários e até os médicos. E ele saiu agradecendo pelo atendimento. Que ele disse que sempre escuta no rádio, tem muita gente que critica muito, ele disse que gostou muito do atendimento, mas ele disse que viu uma pessoa falar que parece que aquelas doações antigas ia cair. Que não, a gente tem o mesmo segmento, o mesmo segmento, então. Nós temos para essas pessoas, nós temos que dar o nosso abraço, o nosso aperto de mão, porque eles são guerreiros. Ele está com 104 anos, mas por nada ele aguenta mais uns 10, né? Então, para isso que a gente está fazendo, ajudando aquele pessoal que está ajudando. Queria assim, vamos dedicar um pouquinho, vamos deixar a bandeira partidária, vamos tentar fazer a nossa parte perante ao hospital. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 16 de dezembro de 2003, às 18h30. Obrigado, boa noite a todos.